Vamos falar hoje sobre Pablo Marçal. O cara simplesmente conseguiu transformar uma eleição da cidade de São Paulo numa proporção nacional, que vem chamando muita atenção de todo o Brasil. E ele simplesmente fez isso com uma das estratégias que eu chamo de meter o louco. Vamos ver como é que ele fez isso. Olha só que legal, eu tenho uma palestra que o título é Homens Posicionados, certo? E nessa palestra eu cito os políticos, como é que eles usam o poder dos arquétipos, o poder de toda a simbologia arquetípica, storytelling, tudo isso para se conectar com o seu público ideal e fazer com que essas pessoas se sintam atraídas por eles, mesmo que inicialmente essas pessoas os rejeitem, ou no caso do Pablo, o rejeite. Tá? Então eu dei uma palestra aqui em Alphaville antes dessas eleições municipais, antes do Pablo concorrer à eleição e antes dele se posicionar da forma como vem se posicionando nessa eleição, ao contrário da eleição passada, que ele se candidatou para presidente. Então isso foi muito interessante e isso causou uma reviravolta porque ele realmente meteu louco. Então aqui nesse exemplo estava somente o Lula e o Bolsonaro, porque são as maiores figuras políticas hoje no Brasil ainda. E nesse momento o Pablo Marçal vem se tornando uma figura política bem intrigante e bem interessante. Então nessa palestra onde eu falo sobre, era especificamente para homens, tá? Mas também serve para vários empresários, tal. Tem minha família ali, as empresas que eu já atendi, os profissionais que eu já atendi, quanto de receita eu já gerei diretamente para esses profissionais e empresas, metrificado, tá? Diretamente, não indiretamente. E eu falei sobre posicionamento, arquétipos, arquétipo de marca, trouxe ali exemplos de imagética, narrativa, e aqui foi, no caso, foi o Senhor dos Anéis, tá? Bem legal. Trouxe um exemplo do Mr. Bean também, ou seja, não é a própria roupa da pessoa, basta colocar um terno que ela vai imageticamente ser representada como um governante. Não, o Mr. Bean, mesmo com o terno, ele soa engraçado, né? Porque ele tem ali o arquétipo do bobo da corte. E vamos lá, e nisso eu explicava sobre como os políticos utilizam essa imagética para justamente se conectar com o seu público ideal. E eles utilizam esse posicionamento arquetípico na política, eles usam muito para se conectar com o seu público ideal, certos momentos se comportando como pessoa comum, aqui o Bolsonaro comendo um pastel ali na pastelaria da esquina, certas vezes comendo uma pizza, andando de moto e várias outras coisas que ele faz que pode ser dele mesmo, que podem fazer parte da personalidade, mas queira ou não, o marketing utiliza isso para fazer com que ele se conecte com as outras pessoas, né? Tomando cafezinho ali naquele copo de café comum, que todos sabem qual é, que não, acha que é um copo americano, se eu não me engano. E aqui o Lula a mesma coisa, o Lula ali suado, no sol, abraçando os pobres e tal. Mas, contraponto a isso, visualmente, imageticamente, a gente tem os dois, ambos ali, agora como governantes, vestidos de terno, se posicionando como alguém que vai governar uma nação, que vai utilizar de estratégias políticas, comunicação política, para se conectar com outros políticos e viabilizar os seus projetos de governo. Então eles utilizam isso muito bem. E, surpreendentemente, esse ano, o Pablo ele veio muito forte para a política, utilizando uma estratégia que eu chamo de meter o louco. Ele simplesmente utilizou essa estratégia para se posicionar na cabeça das pessoas. Isso, primeiramente, como simplesmente fazendo com que as pessoas saibam que essa pessoa existe. Fala, olha que cara louco. Essa imagem que ele quis passar ali no começo, para que as pessoas pelo menos lembrassem dele. Olha, o Pablo existe. Olha
que cara louco, como é que esse cara pode fazer isso? E muitas vezes sou até engraçado, como aquele momento da carteira de trabalho com Boulos, foi hilário aquilo. Você gostou daquela cena? Comenta aqui pra gente. Foi muito divertido. E aí também acontecendo outras cenas como da cadeirada, certo? Então ali ele provocou o candidato para, no pensamento dele, mostrar que ele tem inteligência emocional em aguentar pressão e não bater nas pessoas, e mostrando que os outros são descontrolados, criminosos e outras coisas que ele utilizou para se referir a esses outros políticos. O que também foi bastante interessante, você analisar a forma como ele pejorativamente nomeou essas pessoas, certo? A Chatábata, o Dapena, o Bananinha e o Boulos, utilizando a própria linguagem neutra contra o próprio Boulos, o que foi bastante engraçado. Brevemente eu vou trazer também uma análise do Boulos nessa política, que para mim foi um dos mais impactantes, certo? Mudando aquela figura do cara invasor, baderneiro, para um cara coerente, para o cara, como é que nós diríamos, um cara que quer passar uma imagem como alguém, alguém governante, alguém equilibrado, uma coisa que claramente ele não é. E vai ser muito interessante a gente ver isso também. Mas antes, vamos voltar aqui para o Pablo. Olha como ele utiliza da sua imagética para se conectar com as pessoas, como ele também utiliza da sua personalidade para se conectar com as pessoas. Então ele utiliza muito da narrativa, ele utiliza muito da imagética, ele utiliza muito da sua personalidade. Aqui, por exemplo, na figura, ele está, aqui na foto, ele está andando de skate ali na Avenida Paulista, buscando se conectar com essas pessoas, dizendo, olha, eu saí da periferia, olha, eu sou igual a você, olha, eu também ando de skate, olha, eu saí da pobreza, olha que legal. Então ele vem fazendo isso, certo? Teve um momento em um dos debates que ele até cantou um rap. Isso foi muito interessante, porque ali ele estava justamente também buscando se conectar com as pessoas da periferia, dizendo, olha, eu saí da pobreza, eu também escutava rap, eu sou igual a você. Então, utilizando desses elementos para se conectar com as pessoas. E passando uma imagem ao contrário disso, essa outra aqui, ele já quer passar a imagem de governante, que olha, estou com você, vou te apoiar, vou pegar na sua mão, vou ajudar a cidade de São Paulo, vote em mim, vamos causar uma revolução. Sem falar em vários outros elementos que ele tem utilizado, como por exemplo, faz o M, o boné ali também, com a letra M. Então ele utiliza muito bem de toda essa simbologia arquetípica, criando uma comunidade em volta de si, ele é mestre nisso. É tanto que hoje o que ele criou ali na plataforma internacional em Alphaville parece mais uma, como é que diria, uma religião, parece uma religião, certo? Tem o vocabulário próprio que ele criou, tem as simbologias que ele criou, as siglas que ele criou, e todos que entram ali fazem parte desse universo e se conectam muito bem. O que ele fez? Ele trouxe isso para a política. E na política ele criou muito neologismo, então intitulando pessoas, intitulando coisas, governalismo, palavras que a gente não utiliza muito, mas que ele pegou essas palavras e simplesmente colocou ali na política para criar um universo novo, uma comunidade, ou seja, fala a mesma coisa só que de forma diferente, passando que aquilo é uma criação nova, é algo dele, é algo que ele quis criar. Se você lembra de alguma outra palavra, comenta aqui para a gente lembrar também, porque tem sido bastante interessante acompanhar isso, certo? E aqui a gente volta de novo, falando sobre neologismo e simbologia. A criação desses nomes que ele deu para os outros candidatos foi justamente diminuir a autoridade que esses outros candidatos têm, ou tinha, ou querem ter. Então, a Tabata passando a imagem que, olha, ela é muito chata, ela pode ser até inteligente, ela pode até ter se formado em Harvard, mas essa garota é chata. E essa garota se alinha muito mais com a pauta da esquerda. Essa garota, ela defende muitas coisas que são contra o próprio conservadorismo, contra a direita. E essa garota, ela é financiada por bilionários, essa garota é chata.
E aí a gente vai lá para o Ricardo Nunes, na qual ele passa a imagem de que, olha, o Ricardo Nunes, ele é um banana, ele não tem expertise, pujança, ele não tem capacidade de governar a cidade de São Paulo, certo? Ele serve apenas, no máximo, para vereador da cidade, porque ele está em uma posição na qual ele não foi eleito para estar, ele fez coisas durante a pandemia, na qual um governante que tivesse força, autoridade e competência não faria, como fechar os comércios, prender ali as pessoas, sabe? Coisas ridículas, tá? Isso na visão do Pablo Marçal, certo? E o Datena, ele quis intitular ali que ele dá pena, e nos últimos debates ele trouxe essa relação do Datena com o crime de abuso sexual, não me lembro se drogas também, se eu não me engano, mas ele trouxe algumas questões assim, certo? E ele mostrou que o Datena não tem condições emocionais, inteligência emocional para governar a cidade de São Paulo, para ser o prefeito da cidade de São Paulo, certo? Então está sendo muito bacana acompanhar e também ver ali que alguém que era chamado simplesmente de coach, por ser um coach também, apesar de dizer que não é, certo? Mas a imprensa querendo utilizar isso de forma pejorativa, tá tudo bem, certo? E aí hoje ainda utilizam ex-coach, mas pelo menos o cara saiu ali de quanto por cento? 4%, 5%, para, em algumas pesquisas, liderar a pesquisa com cerca de 30%. E como nós estamos acostumados aqui no Brasil, provavelmente é muito mais. É muito mais que isso. Então, olha só o poder que tem o marketing, olha só o poder que tem o posicionamento, olha só o poder que tem você trabalhar a sua imagética, a sua comunicação para se alinhar, para engajar o seu público ideal, criando ali um movimento, criando ali símbolos, certo? Toda uma cultura em volta disso para buscar se conectar com o seu público ideal, para buscar mostrar que, olha, eu sou igual a você e gosto das coisas que você gosta, saí de onde você está ou saí de onde você saiu e cheguei onde eu cheguei. E dessa forma eu posso governar essa cidade e da mesma forma eu posso te ajudar a prosperar e ajudar a cidade a prosperar. É isso, comente aqui o que você tem achado dessa campanha do Pablo Marçal. Estamos aí na última semana, vamos ver o que ele vai aprontar nos próximos debates. Hoje foi o debate no UOL, essa semana ainda tem o debate ali na Rede Globo de televisão. Eu quero ver o que ele vai aprontar, se ele vai cumprir as promessas que ele fez de apresentar a prova sobre um dos candidatos a ser usuário de cocaína ou algo do tipo, ou se era só uma bravata, ou fazia simplesmente parte da estratégia de meter o louco para se posicionar, para chamar a atenção, certo? E ser visto ali primeiro como alguém que existe e agora nesses últimos debates ser visto como alguém viável. Isso vale a pena falar a respeito também. Então no começo ele utilizou a estratégia ali que eu chamo de meter o louco para chamar a atenção e mostrar que ele existe. Logo após isso, agora nos últimos debates, após a cadeirada, há de se ressaltar, ele tem utilizado a estratégia de que, olha, eu já fiz essas coisas para chamar a atenção, agora eu vou simplesmente mostrar as minhas propostas. E aparentemente é isso que ele tem tentado fazer nesses últimos debates. E está muito divertido de acompanhar. E a estratégia que ele utilizou de meter o louco deu muito certo. Se você quer saber mais sobre essas estratégias de meter o louco, outras estratégias sobre posicionamento, marketing e vendas, pode me seguir aqui, comenta aqui também. Vai ser um prazer trocar essa ideia com você. Me segue lá no Instagram também, @eumarcosvelar. Um grande abraço, fica com Deus e até mais.